Olá a todos, bem-vindos. Hoje tenho comigo a candidata da CDU à Assembleia Municipal de Redondo, Mariana Silva, a quem agradeço por ter aceito o convite para estar aqui connosco. Mariana Silva, que é também ex-presidente da Câmara Municipal do Landroal. Para além disso, tenho também comigo um ex-frequentador do Centro Lúdico de Redondo, Ludgero Glórias. Ludgero, bem-vindo, obrigado por teres também aceito este convite para estar aqui comigo e ajudar-me a conduzir esta conversa. Eu é que agradeço, João, uma vez mais estar aqui contigo. É sempre uma enorme alegria poder falar com os nossos candidatos, como já tenho vindo a dizer, e falarmos sempre um bocadinho do que é o projeto para os redondenses, de todas as forças políticas. Agradecer também à Mariana ter aceito este convite. É muito importante que estar aqui presente connosco e falar um bocadinho do seu projeto, e muito obrigado. É isso acima de tudo. Eu é que vos agradeço a oportunidade que dão a todas as forças políticas, não só à CDU, mas a todas as forças políticas, de apresentarem os seus projetos e tal como iniciamos já esta conversa, de também dar a oportunidade às pessoas de nos conhecerem melhor. Mesmo os que nos veem no dia a dia na rua, costuma-se dizer que quem vê caras não vê corações, naturalmente, e é sempre bom que as pessoas percebam melhor aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, qual é a nossa forma de estar, não só na política, mas também na vida. Muito bem. Obrigado pela iniciativa. Não esperava, fiquei bastante surpreendida quando fui contactada e abordada para esta experiência e achei interessantíssima, ainda por cima, ainda fico mais convencida com isto, dois jovens que abraçam este projeto e, portanto, que têm interesse também por aquilo que se passa na vossa terra. Creio que estão de parabéns por esta iniciativa. Obrigado. Muito obrigado. E vamos Nós é que agradecemos, acima de tudo. Sem dúvida. E vamos começar já por aí. Queríamos começar com uma pergunta aqui repartida em três. A primeira parte diz respeito a tentarmos perceber de onde é que vem esta vontade de se candidatar à Assembleia Municipal de Redondo. Depois também perceber como é que a candidata encontrou este fascínio pelo mundo da política e porquê a CDU. Bem, então se calhar começávamos por esta última pergunta, porquê a CDU? Eu sou mais velha, nasci no meio rural, nasci no campo, sou filha de trabalhadores agrícolas e desde pequena, desde que eu me lembro que vivi aquilo que se passava anteriormente ao 25 de Abril, as dificuldades de quem trabalha no campo, a miséria, podemos chamar-lhe mesmo miséria. Acompanhei os meus pais nos diversos trabalhos e, portanto, conheço bem a realidade daqueles que trabalham e que têm que lutar pela sua sobrevivência e também por uma vida melhor. Porque a CDU? Porque tem um bocado a ver com tudo isto. E nessa altura, como eu já disse, foi decisiva, mas consegui valorizar aquilo que eu tinha e criou-se em mim aquele sentido de justiça social que é inerente a um comunista. O comunista não é só o político. O comunismo é uma forma de estar na vida, é uma filosofia de vida. E é uma filosofia de vida. Hoje em dia as pessoas veem os comunistas como sendo uns seres à parte, com umas ideias assim um bocado estranhas, os papões. Os comunistas não são os papões, os comunistas são pessoas alegres, são pessoas sociáveis, têm um amor enorme pela vida, gostam de conviver, gostam de estar uns com os outros e têm um sentido de solidariedade, não de caridade, de solidariedade para com aqueles que estão em situações mais difíceis, situações mais débeis. E isto tudo faz criar em nós o sentido da justiça social, que quem vive em sociedade e que muitas vezes nós não vemos no nosso dia a dia. E, portanto, abraçar a causa comunista foi um processo que para mim não foi difícil, era praticamente natural já em mim, não é? E deixe-me adivinhar, foi por causa desse abraçar essa causa social também que acabou por entrar para a política. Exatamente, pronto. Daí até chegar à política foi um passinho. Comecei por participar, ser eleita na Assembleia Municipal do Alandroal, fui candidata,
à Câmara Municipal por 2 vezes. Eu fui eleita como vereadora e em 2013 fui eleita presidente da Câmara Municipal do Alandroal. Entretanto, portanto, sempre participei praticamente, desde miúda, participei, foi no pós-25 de Abril. E como é que desde daí, desse pós-25 de Abril, passando pelo Alandroal, como é que chega então este projeto da Assembleia Municipal de Redondo? Pronto, também foi um passinho, por uma razão que facilmente se explica. Eu sou do Concelho do Alandroal, de uma aldeia do Alandroal, mas desde que concluí os meus estudos, que passei, já vinha ao Redondo com frequência com os meus pais, vínhamos sobretudo às festas e às feiras, mas dei aulas no Redondo, assim que me licenciei, durante ainda uns meses, e em seguida iniciei o meu estágio e comecei a vir ao Tribunal do Redondo. Portanto, eu estou inscrita pela comarca de Redondo, portanto sou advogada há cerca de 35 anos e desde aí que não perdi o contacto com o Redondo, que começou por ser a minha comarca, e mais tarde, há 12 anos que vim viver para o Redondo. Portanto, o Redondo, digamos que é a minha segunda terra, se é que assim se pode dizer. E para além disso, e tive também essa experiência quando decidi vir morar para o Redondo. Vim morar para o Redondo, não foi por acaso. Saí do Alandroal e podia ter morado em Vila Viçosa, em Borba, em Estremoz, em Reguengos, enfim, em qualquer sítio, não é? Escolhi o Redondo, e não escolhi o Redondo por acaso, escolhi o Redondo porque conheço as suas gentes, conhecia aqui várias pessoas e identifico-me totalmente com a população do Redondo, que creio que é uma população única. Estamos esclarecidos em relação a esta resposta. Acho que podemos avançar para a próxima fase da nossa conversa, que chamamos de respostas relâmpago. Aquilo que vamos fazer aqui é que vamos dar à candidata 2 opções, por exemplo, laranja ou vermelho, e a candidata só tem que escolher uma das duas. Se quiser justificar, está à vontade. Se não quiser, também não precisa. Lugero, ia sugerir que começasses tu. Sim, e começamos como terminamos a conversa, por Redondo ou Alandroal? As duas. As duas. Posso escolher as duas, não é? O jogo era para escolher uma, mas pronto. Não consegue? Não consegue. Não consigo porque estou dividida entre as duas. Pronto. Por aquilo que já expliquei. Então vamos ao comunismo, então. Karl Marx ou Lenin? Karl Marx. Então, e agora uma pergunta mais... Esta é complicada. Votar iniciativa liberal ou dizer colaborador em vez de trabalhador? Olha, nenhuma delas. Nenhuma delas. Na iniciativa liberal não votaria, e é um erro tremendo quando se diz colaborador em vez de trabalhador. O trabalhador não colabora, mas não é um mero colaborador. É a pessoa que ali está para dar tudo por uma causa. Naquele caso, o seu posto de trabalho. E então vou-lhe pedir para escolher entre 2 datas. 25 de Abril ou 1º de Maio? Eu não sei se posso escolher as duas, mas não podendo escolher as duas, escolho o 25 de Abril, porque sem o 25 de Abril, se calhar não teria sido possível o 1º de Maio, tal como nós o conhecemos hoje. Portanto, 25 de Abril, em primeiro lugar. Em segundo, o 1º de Maio, sem dúvida. Advocacia ou política? Também as duas paixões. Também as duas paixões. Mas pronto, a advocacia... A advocacia é o meu trabalho. A política não é o meu trabalho. É uma função que posso ou não desempenhar, em função depende de ser eleita ou de não ser eleita, mas a política eu acompanho e mesmo no exercício dos mandatos que tenho tido na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal do Alandroal, acaba por ser uma função, portanto são coisas distintas, mas também não sei viver sem uma das duas, tem que ser com as duas. Jerónimo de Sousa ou David Grave?
Bem, também escolheria os dois, cada um em sua função. O Jerónimo Certo. Sousa como secretário-geral do PCP, o David Grave como presidente da Câmara do Redondo, sem dúvida. Força, Lúcia. Portanto, esta é uma pergunta um bocadinho mais complicada, porque a Mariana não foi eleita nos últimos 4 anos na Assembleia Municipal de Redondo, mas tenho a certeza que acompanhou a situação política, tenho a certeza que quando pôde assistir às assembleias assistiu ou leu as atas. Portanto, a Nestes pergunta 2 últimos anos não, mas assisti à Assembleias Municipais do Redondo, sim senhora. Pronto. Nos últimos 4 anos, esta pergunta tem a ver com os últimos 4 anos e era perguntar se destaca algum deputado, sem ser da CDU, nos últimos 4 anos na Assembleia Municipal de Redondo. Não. Ok. Pronto. Não destacaria ninguém em especial. Todos estiveram no exercício das suas funções a defender as suas posições políticas. Não destacaria nenhum. Certíssimo. Pronto, está certíssimo. E agora uma pergunta um bocadinho mais genérica. Queremos saber uma figura que inspire a candidata, Mariana. Uma figura Geral, pública, nacional. Uma figura. Pela qual se sinta inspirada. Só isso. Seja quem for. Bem, várias influências, mas no fundo inspiração e destaque de uma pessoa. Olha, destacaria João Ferreira, do PCP. Não, muito bem. E explico porquê. A postura, o desempenho que teve, a capacidade e a competência que demonstrou nas últimas eleições presidenciais enquanto candidato. Muito bem. Está respondido, estamos esclarecidos e avançamos então para a discussão de algumas ideias que haja para esta candidatura, que esta candidatura traz ao Redondo. Está na hora de puxar a brasa à sua sardinha. Mariana, temos então aqui uma pergunta. E a pergunta é a seguinte. A Mariana candidata-se à Assembleia Municipal de Redondo, primeiro que tudo com o objetivo de ser eleita. Mas para além disso, acredito que haja também o objetivo de assumir a presidência da Assembleia Municipal. Claro Isso faz é porque acredita que é necessária uma mudança. A pergunta é, então, que mudanças ou que alterações é que considera necessárias no funcionamento da nossa Assembleia Municipal? Bem, em primeiro lugar, situação genérica, o que é que eu acho que tem que ser mudado no Redondo? Começamos por aí. Eu acho que o Redondo precisa, efetivamente, de uma grande mudança, porque sendo o Redondo é a terra com uma cultura mais enraizada que eu conheço. É uma terra única e isso foi-se perdendo ao longo dos tempos. Enquanto desenvolvimento económico, social, por isso eu acho que o Redondo precisa de ser agarrado para voltar a ficar no caminho certo e a desenvolver-se e a competir com os outros municípios aqui à volta, aproveitando também a sua posição estratégica entre Évora, sede de distrito, e a vizinha Espanha. Portanto, o Redondo está aqui a meio caminho e tem uma posição privilegiada para poder dar esse salto qualitativo e desenvolver-se economicamente para a melhoria das condições de vida da população. Em termos da Assembleia Municipal, naturalmente que a Assembleia Municipal tem as suas competências muito, muito bem definidas, portanto, a Assembleia Municipal é o órgão de debate democrático mais amplo que nós conhecemos nas autarquias locais, até porque muitas vezes há forças políticas que estão representadas na Assembleia Municipal e que não estão representadas na Câmara Municipal, e daí a importância da Assembleia Municipal. Mas muitas vezes nós vemos que as funções da Assembleia Municipal, as competências que estão incumbidas por lei de acompanhamento e fiscalização da atividade da Câmara Municipal, passam um bocadinho ao lado.
às vezes por receios, outras vezes até por desconhecimento daquilo que são as funções da Assembleia Municipal, e eu creio que quando as suas funções não são devidamente exercidas, dando lugar e abrindo a possibilidade de todas as forças políticas poderem apresentar as suas ideias e debaterem-nas na Assembleia Municipal, quem fica a perder com isso são os municípios do concelho. E, portanto, sendo eu eleita e se vier a ganhar a Assembleia Municipal, estará garantido um espaço amplo de debate democrático e de ideias, discussão de ideias por todos os grupos partidários. Agora costuma-se dizer que os movimentos não são partidos, para mim não é assim, mas pronto, todos os eleitos na Assembleia Municipal terão o seu espaço de debate e também quero dizer que, sendo eu eleita ou até ganhando a Assembleia Municipal do Redondo, que não deixarei de exercer as funções de acompanhamento e de fiscalização efetiva, sendo também bastante importante a apresentação de propostas que saiam dos debates da Assembleia Municipal, que muitas vezes também são metidas na gaveta, porque se entende que não tem valor aquilo que as propostas que são feitas. Muito bem. Luciano, tens mais alguma coisa a acrescentar? Não. Acho que estamos esclarecidos. Podemos avançar para o Podemos minuto avançar. E agora, a próxima secção da nossa conversa, vamos dar 1 minuto à candidata para falar, para quem nos estiver a ouvir, 1 minuto sem interrupções, onde poderá expor as ideias que tem para o nosso conselho. Vamos então ao nosso minuto de antena. Bem, então eu gostaria de falar aqui num tema que é uma preocupação minha e de todos aqueles que têm um bocadinho de consciência e que acompanham esta situação que tem a ver com as transferências de competências, e escolho este tema por ser também um dos assuntos em que a Assembleia Municipal pode ter uma intervenção decisiva na escolha daquilo que queremos para o Concelho do Redondo. A transferências de competências, e é uma preocupação porquê? Porque estamos a assistir, e já foi aprovada a lei, que impõe às autarquias locais aquilo a que chamam a transferência de competências, dizendo que é uma descentralização de competências. Não é verdade, e por isso me preocupa. Uma coisa é a transferência de competências, outra coisa é a descentralização. Descentralização significa que há autonomia. E as transferências de competências não se trata de autonomia das autarquias locais, trata-se de mandar para as autarquias. Terminamos, mas acho que vamos conseguir. Sim, ainda vamos aprofundar este tema. Certo. E pegando aqui no grande tema que foi discutido durante este minuto de antena, eu tenho a seguinte questão: de que forma é que esta transferência de competências para as autarquias poderia ser modificada para que refletisse de facto, ou para que fosse de facto um fator que contribuísse para a descentralização? Pronto, eu estava-lhe a dizer há pouco que aquilo que eu entendo é que a transferência de competências equivale a um despejar de tarefas nas autarquias locais. Nós temos serviços, eu ia pegar em dois, as transferências de competências, por exemplo, da educação e da saúde, que são serviços essenciais e que fazem parte das funções, integram as funções sociais do Estado. O Estado não tem lucro com a educação, como não tem lucro com a saúde, conforme nós todos sabemos. E não dando lucro, são serviços que há anos sucessivos têm sido alvo de políticas completamente erradas, e estamos a falar de bens que são essenciais para as populações de norte a sul do país, em todos os sítios do mundo. Sem educação e saúde não somos nada. E aquilo que acontece com as transferências de competências é o despejar aquilo que o Estado não é capaz de fazer, por falta de meios, por políticas erradas, por falta de pessoal, e é transferir responsabilidades para as autarquias com um acréscimo significativo de despesa.
Da parte do Estado não há contrapartida, aliás, esse estudo não foi feito e não foi feito em condições, portanto não se compreende como é que de um momento para o outro aparece esta proposta e esta obrigação, primeiro começou por ser proposta e depois a obrigação mesmo das autarquias em assumirem determinado tipo de responsabilidades, sem que sejam acompanhadas, as transferências não são acompanhadas dos fundos financeiros que são necessários para desenvolver um projeto de educação ou de saúde em qualquer concelho, seja ele mais pobre ou mais rico. Mas como é que se chega lá? Através da regionalização. A regionalização está prevista na nossa Constituição da República Portuguesa. E só com regionalização, com autonomia, e com fundos que são necessários, é que se conseguia fazer uma transferência das competências, uma vez que se alega que os municípios são as autarquias mais próximas das populações, aquelas que melhor conhecem os seus problemas. As populações têm direito a ter terem serviços de qualidade na educação, na saúde, em todos os outros serviços que são que integram as funções sociais do Estado. E, portanto, não podemos ficar sujeitos à capacidade financeira do município. E isto, naturalmente, que me preocupa, porque os municípios do interior, que são aqueles que têm mais dificuldades, que são aqueles que estão mais desacompanhados, não têm os apoios necessários para poderem agarrar estas competências e desenvolvê-las, e são as suas populações que ficarão sacrificadas com isto. A regionalização tem vindo a ser, todos temos ouvido falar muito da regionalização, há anos que está para ser implementada, mas até agora não teve qualquer avanço. E, no meu entendimento, aquilo que se está a querer fazer é um bloqueio à regionalização. Aliás, existe um projeto desde há vários anos que é o chamado AMA Alentejo, que seria uma base, digamos assim, para a criação da regionalização, que inicialmente teve também alguma colaboração da parte do PS, que entretanto se tem afastado deste projeto como forma de abandonar de vez a regionalização que está prometida aos portugueses desde há variadíssimos anos. E nós estamos a falar, eu escolhi esta questão da educação e da saúde porque parece que são básicas, mas estamos a falar de competências que os municípios não têm condições para desenvolver. Os transportes, as competências em termos de transportes, as competências em termos de património, as competências em termos de fiscalização e de policiamento, são competências que não são as competências dos municípios. E aquilo que é lamentável é que o Estado, que tende a privatizar todos os serviços que são indispensáveis para as pessoas, mas que podem dar algum lucro, e dou o exemplo das águas, que a tendência é da privatização, tudo aquilo que pode dar, ou que seja autossustentável, ou até que possa vir a dar algum lucro, o Estado privatiza. Tudo aquilo que em que isso não se verifica e em que dá prejuízo e que é uma responsabilidade, uma carga para o Estado despeja em cima dos municípios, como se os municípios tivessem varinha mágica para conseguir resolver os problemas que o Estado não resolve. Muito bem, estou esclarecido e acho que podemos então avançar para outra fase da nossa conversa, onde vamos fazer perguntas mais ligeiras, uma direcionada para a candidata, outras duas mais gerais, uma secção que gostamos de chamar Línguas de Perguntador. Vamos então à primeira pergunta. Mariana, foi candidata e foi presidente da Câmara Municipal do Alandroal. Pode agora ser presidente da Assembleia Municipal de Redondo. Portanto, a pergunta que fica é a seguinte. Daqui a 4 anos, qual é a junta de freguesia do Concelho de Évora que se vai candidatar? Nunca se sabe. Eu fui 2 vezes candidata à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Évora. Portanto, nunca se sabe. A vida é um constante caminhar, não é? E naturalmente que a minha posição sobre isso é que nós não nos agarramos aos lugares.
Eu não tinha que ser só candidata no Alandroal, não tinha que ser só candidata à Câmara, à Câmara, posso ser à Assembleia, posso ser uma junta, posso ser em qualquer um dos lugares. E mal de nós nos agarrarmos aos lugares, alguma coisa está mal, não é? Portanto, quem está disponível para abraçar um projeto político como o da CDU, naturalmente que desde que sinta condições para trabalhar, também tem vontade, empenho, nós lá estamos. E, portanto, estarei em todas aquelas que tiver que estar, naturalmente. Ótima resposta. Mariana é a mulher dos 7 ofícios na política, se necessário. Se necessário, pronto, um de cada vez já agora, mas pronto, são também experiências bastante enriquecedoras, porque um eleito não serve só para dar o que se recebe da população, e seja em que lugar for, seja na Assembleia Municipal, seja como vereador, seja como Presidente de Câmara, seja como deputado, aquilo que se recebe é muitíssimo mais rico do que aquilo que nós podemos dar. Mas quando fazemos as coisas com gosto, com dedicação, com empenho e de forma séria, há sempre muito a ganhar, algumas coisas a perder em termos familiares, por exemplo, menos tempo para o acompanhamento familiar, menos tempo para nós, mas é a causa pública que isso obriga a darmos o melhor de nós aos outros e recebemos muito em troca. Já tenho essa experiência, recebe-se muito em troca, o que se aprende. Sem dúvida nenhuma. Está respondido, Lugero. Por mim, podes avançar. Então agora vamos para uma pergunta onde eu vou aqui pintar 3 cenários e queria que para cada um dos cenários a Mariana me colocasse os seus adversários à Assembleia Municipal, portanto os cabeças de lista pelo MICRE, pelo PSD-CDS Nova Atitude, portanto, pelo Movimento Viver Redondo e, se entender, também pelo Chega. Então, e os 3 cenários são estes. Qual dos seus adversários levava para uma semana de férias no Algarve? Qual deles levava a jantar num jantar amigável para discutir ideias? E, por fim, com qual formava uma coligação? Bem, não formaria propriamente uma coligação com nenhum deles, até pelas funções da Assembleia Municipal, não tem que haver ali coligação, muitas vezes não há maioria e não terá que haver obrigatoriamente uma maioria, portanto... Mas se tivesse que formar ali uma mesa, quem convidava, imaginando que a Mariana era a presidente de mesa, quem convidava, se fosse de outro partido, para formar a mesa, que não havia maioria, para se juntar a si. Sim, não teria qualquer problema em trabalhar, até em termos de constituição da mesa, com qualquer um dos adversários políticos. Aliás, acho que uma Assembleia, sendo o amplo espaço de debate democrático que eu já referi há pouco, naturalmente que só terá a ganhar se todas as forças políticas tiveram uma função ativa dentro da Assembleia Municipal e, portanto, naturalmente que seria capaz de trabalhar com qualquer um deles. Mas não havia uma predileta? Uma que tivesse que escolher, que teria mais à vontade? Naturalmente, os dos grupos partidários que mais se aproximam dos meus ideais políticos, não é? Com certeza. Portanto, que sim, não? Escolheria aqueles que eu considero estarem mais à esquerda e terem mais ou menos os mesmos princípios também que eu tenho. Portanto, se calhar o MICRE aqui que se aproxima mais. Pronto, mas já que me faz a pergunta, até em termos de se tivesse que passar férias no Algarve ou ir de férias com algum deles, eu escolheria o João Canha, porque o meu amigo João Canha, já somos amigos de longa data, convivemos bastante bem, damos-nos bem, e escolheria o João sobretudo porque olha, é um homem muito bem disposto, divertido, divertido, com quem se pode ter uma conversa, com quem se pode petiscar, com quem se pode falar um bocadinho de tudo, cantar, enfim, o João é aquela pessoa muito abrangente e muito bem disposto. Eu acho que isso que é uma qualidade enorme do João e, portanto, escolheria o João Canha. E para jantar? Exato, é isso. Para um jantar amigável, de troca? Sim, também o João Canha, é uma ótima companhia. João Canha. E para coligar também era o João Canha?
Ou poderia ser, assumindo aqui que o MVR também se encontra à esquerda? Mas, provavelmente, sim, okay. sim, um dos dois, okay. Com certeza. Ok, força, Lúcia. Por fim, queremos saber, e não queremos aquela resposta clichê, pedimos a todos os convidados que não respondam. Ou seja, não quer que eu seja politicamente correta. Exatamente. Entendido. A pergunta é muito simples. Das equipas adversárias, das listas adversárias que já se encontram ao público, qual era aquele candidato que não se importava nada de ter ao seu lado a trabalhar? Pode ser candidato de qualquer lugar da lista, podem ser mandatários, não interessa. Pode ser de qualquer órgão, não precisa de ser candidato à Assembleia, mas que seja de uma lista adversária. Portanto, do MICR, do MVR, da Nova Atitude e do Chega. Bem, uma figura que eu destaque. Gostaria de ter ao seu lado a trabalhar, que não se importava nada. Que era uma... Não se importava de roubar às equipas do... Podes escolher o David Grave. Não, o David Grave é CDU. Deixa-me ficar com esse. Não. Temos estado a insistir bastante para que nos respondam nesta. Não. No fundo, não, em termos de escolha, já disse também há pouco, não destacaria propriamente nenhum. Se tivesse que, mesmo que escolher um, escolheria o candidato do MICR, António Reto, pela experiência que já tem. Também falei no João Canha como sendo o meu amigo pessoal e uma pessoa que já conheço bem. Também sou amiga do António Reto e também me dou bem com ele. Também considero que é uma pessoa com quem se pode falar, discutir ideias e, portanto, iria para o... Uma vez não me deixam ficar com o David Grave, iria para o António Reto. Já tem o David Grave, 2 David Graves. Muito bem, acho que está na hora de terminarmos a nossa conversa. Quero mais uma vez agradecer à candidata por ter aceitado este convite para estar aqui um bocadinho a falar connosco de forma descontraída sobre as ideias que tem para o nosso conselho e para o cargo que se candidata. Mais uma vez também agradecer ao Lugero por ter estado aqui comigo e por me ajudar e auxiliar na condução destas conversas. Agradecer-te, João, mais uma vez por me teres recebido e agradecer também à candidata pela CDU à Assembleia Municipal de Redondo, à Mariana Silva, por ter aceito este convite e por ter falado um bocadinho acerca das suas ideias, acerca da questão da transferência de competências, que é tão importante e que às vezes não é devidamente falada, e agradecer também por nos ter dado a conhecer um bocadinho mais da pessoa Mariana e não apenas da candidata Mariana, que se calhar muita gente não conhece. Obrigado. Muito obrigado também aos dois. Uma saudação muitíssimo especial e os parabéns pelo trabalho que fizeram, impecável, foi extraordinário. Gostei muito de falar convosco. 2 jovens bem dispostos, 2 jovens com grande empenho naquilo que estão a fazer, com perguntas muitíssimo interessantes, algumas das quais eu não estava à espera, sinceramente, mas gostei muito, obrigado. Obrigado também a todos os que ouviram e até à próxima.